Amados irmãos, que Jesus nos abençoe nessa tarde. Estou substituindo o nosso irmão Manuel, que não teve a possibilidade de realizar o exórdio desta tarde. Então, eu vou iniciar o nosso exórdio passando primeiramente um vídeo. De hoje ele é conhecido por vários nomes. Capiroto, tinhoso, sete peles, fila de banco, linha amarela às 7 horas da manhã. Temido por muitos, adorado por poucos e conhecido por todos. Afinal de contas, quem é esse convidado que chegou aqui e empesteou nosso estúdio com esse cheiro de enxofre? É ele mesmo, o próprio. Vem pra cá, Chifrudo! Vem pra cá, Chifrudo! Então, como é que eu posso chamar você, já que são vários nomes e você gosta de ser chamado como? Qualquer coisa, menos Chifrudo, né? Que Chifrudo pega. Chifrudo magoa, fere. Então tá, Chifrudo então não pode. Chifrudo não. Pode ser Senhor das Trevas? Pode ser diabo mesmo. Diabo é legal. Claro, diabo. Então, diabo, antes de tudo eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui. Nada, eu que agradeço você, eu prazer estar aqui com você, com todo esse pessoal aí, né? Porque pra mim é uma honra. Eu não recuso convite nenhum. Estou sempre lá. Chamou, já tô lá. Até porque eu estava aqui no carnaval, né? Aproveitando o carnaval. Então me conta, o que você tem feito de bom? Conta pra mim. Bom mesmo, eu tenho feito lá, né? De bom. Mas me fala, seus projetos, seus trabalhos, alguma coisa em andamento? Não. Nada novo, nenhuma novidade. Só tô tocando aquele job de sempre, né? Roubar, matar e destruir. Clássico. Que legal, mas é uma coisa muito boa, né? Sensacional. Mas me fale isso, filha, como é que vai sua filha? A mentira, tá ali, uma fofa, tá enorme. É assim. Então, Diabo, vamos agora ao que interessa, né? Chegou num momento delicado do nosso programa, aquele momento que a gente entra naqueles assuntos espinhosos, né? Você sabe que aqui no programa a gente gosta de colocar o dedo na ferida. Adoro. Então vamos lá. Que história é essa que você andou dizendo que agora vai sair do armário? Conta pra gente. Notícia corre rápido, né? Então, cara, já tem um tempo já que eu tô tentando falar essa coisa, já tira me sufocar aqui, sabe? Mas eu pensei comigo, não, eu tenho que falar isso. E resolvi revelar a verdade. Tá, mas e que verdade é essa? A verdade é que eu não existo. Como assim? Eu não existo, eu sou uma alegoria, eu sou obra da mente humana, eu sou uma caricatura inventada pelo homem para personificar o mal. Pronto, falei. Mas não estou entendendo isso. Mas que história é essa? Aquela história toda de que você é um anjo, caiu do céu, foi expulso por Deus do paraíso? A história de Lúcifer? Isso. Cara, isso é uma outra metáfora também. Nada disso existe. Inclusive, vou aproveitar aqui para falar isso. Já que eu comecei a falar, vou terminar de falar logo. Então fala, a gente está aqui para isso. Anjo também não existe. Pronto. Peraí. Não existe. Peraí. Você está me dizendo que você não existe, anjo não existe, eu existo? Minha esposa existe, minha filha, minha sogra? Porque também se essa não existir, vai ser um adianto para mim, né? Existem. Vocês existem, vocês são espíritos, né? Imagina a seguinte situação. Você tem um irmão, e esse seu irmão, ele já nasceu sabendo de tudo, nem precisa ir para a escola. Já você não. Você tem que ir todo final de semana, você estuda, você faz, você rala, você se mata de estudar para poder passar de ano. Isso seria justo? Não. Tá, agora imagina Deus criando dois grupos, os anjos e os homens. O primeiro grupo já nasce evoluído, supremo, inteligente. O segundo grupo não. O segundo grupo precisa ralar, passar por provas, expiações para poder conseguir evoluir até a parte suprema. Isso seria justo? Também não. Deus, pela lógica, tem todas as qualidades no seu grau máximo, inclusive o senso de justiça. Se anjo existisse, e pior, se algum dele fosse propenso a cair em desgraça, Deus não existiria. Porque Deus também é onisciente. Isso quer dizer
que ele já saberia tudo o que ia acontecer antes mesmo daquilo acontecer. Então, que lógica teria criar um ser que ele sabia que ia trair ele e jogar o ser no inferno pro resto da vida? Sentiu que tem uma falha de lógica aí? Tem até uma falha estratégica nessa história. Então Deus existe. Claro, existe muito, assim, existe pra caramba. Então, graças a Deus, né? Então me tira uma dúvida, Diabo, como é que a gente pode saber o que existe e o que não existe? Tem um tutorial para isso? Porque eu totalmente já perdido. Não tem tutorial não, mas é muito simples. Basta você saber o efeito das coisas, né? Todo efeito tem uma causa. E toda causa tem um efeito. Sim. Por exemplo, para você saber se Deus existe, é só você observar a obra dele, o universo, a vida. Seguindo aquela lógica, tudo precisa ter um criador. Não tem como uma coisa complexa e específica como o universo surgir assim do nada. Mas e a sua obra, então? Né? Porque se existe o mal, alguém criou o mal. Até tem, mas não fui eu que criei, né? É o próprio homem que cria o mal, quando ele não respeita as leis de Deus. Porque se ele respeitasse as leis de Deus, ele nunca ia se dar mal. O mal é ignorância. Então você ganha fama em cima do trabalho dos outros. Pois é, cara, pra tu ver. Porque é muito mais fácil você culpar o outro do que você assumir as consequências dos seus próprios atos, né, cara? Principalmente se esse outro não existe, que é o Muí. Então, e aqueles troços que ficam perturbando a gente, ficam no nosso ouvido? Não existe isso? Não são demônios? Aqueles troços são espíritos iguaizinhos a você, só que são mais endurecidos, né? Eles ainda sentem prazer em fazer o mal, né? Por ignorância. Já os anjos, esses já são os seres mais evoluídos, né? São os seres mais puros, que já alcançaram já o ápice da evolução que um espírito pode chegar. Entendi. Tá bom. Então o diabo não existe. Não. Então quem é você? Eu não posso estar falando com quem não existe, não é? Excelente pergunta. Eu imagino. Na verdade, essa plateia também é a sua imaginação. Esse cenário, você nem é apresentador de talk show, você trabalha numa papelaria. E você está nesse exato momento, tirando um cochilo bem gostosinho no meio de uma palestra do Centro Espírita, onde está sendo estudado o livro Céu e Inferno. Tá maluco? Eu nunca dormi em palestra de Centro Espírita. Olha a mentira aí, ó. Não falei que ela tava grandona. É mentira? Que coisa linda. E agora vamos pro bate-bola, jogo rápido. Uma frase. O diabo não é tão feio quanto parece. Uma música. Hilarie, só que o contrário. Lugar preferido. Mente vazia, que é a oficina do diabo. Alô? Oi. Amados irmãos, teve aqui um travamento aqui no meu computador, certo? Estou tentando ajeitar aqui esse processo. É algo inesperado, mas que possamos contornar. Como nós podemos usar o celular, eu vou usar o celular, e vocês viram no começo, eu fiz a exibição do vídeo que fala sobre o diabo. Agora vamos falar, tá, sobre o tema do nosso evangelho, que nos fala sobre a questão que cita, né, com todas as possibilidades de que o diabo
ele é uma figura criada pelo homem, que cada um de nós tem a possibilidade de externar, ou melhor, de prosseguirmos na compreensão, né, de que o diabo realmente é uma criação humana e que, a partir daí, todos nós temos uma direção que é acolher, né, as palavras de Jesus, que fala com muita propriedade sobre isso. Então, nós temos no livro o Pão Nosso, tá? Eu vou ter que reiniciar aqui o computador para que as pessoas possam... aqui travou. Só um momentinho, tá? Algumas pessoas estão querendo entrar, eu vou tentar aqui destravar esse menino, tá? Então... Só um momentinho, senhores. Só um momentinho. São questões técnicas. Peço só mais um pouco de paciência, eu vou tentando aqui destravar, tá, o computador. Estou voltando para a tela do computador. Só um momentinho, por favor. Parece que o... Eu vou ter que... nesse caso, eu vou ter que... como travou aqui, eu não estou conseguindo fechar o computador, porque ele está aqui num processo... Deixa eu ver aqui. Mais uma tentativa aqui, por favor. São coisas da internet. Eu vou ter que reiniciar o meu computador e nossos irmãos vão ter que esperar, tá? E eu vou continuar aqui. Deixa eu só esperar. Só um momentinho, por favor. Peço, por gentileza, que vocês tenham um pouco de paciência, a fim de que nós possamos retornar para nossa reunião. Só um momentinho, por favor. Então, como eu estou reiniciando o computador, novamente, aguarde, por gentileza. Peço só que vocês tenham um pouco de paciência, eu estou reiniciando o computador, porque tem Bianca e Máximo para entrar. Vamos aguardar aí, hoje vai
sentir atípico, mas isso não vai quebrar a nossa tranquilidade e a nossa paciência. É algo que acontece com tranquilidade e vamos seguir. Tá? Eu vou só reiniciar aqui. Aguarde. Né? Então, vamos trabalhar. Mais alguns minutos. O computador ainda está entrando. Então, enquanto... deixa eu ver. São... Vamos lá, meu filho. Estamos ainda... Aguarde. Pronto. Agora... Opa. Só um momentinho, por gentileza. Uhum. Só um momentinho, amigos. Meu computador... Então, vamos, assim, aguardar um pouquinho. Está entrando agora. Opa, entrou agora. Eu vou acessar. Isso. Só mais um momento aqui. Quero entrar para adicionar nossos irmãos Bianca e Máximo e as pessoas que querem entrar. Aqui é a vontade do computador. Vamos lá.
Só um... Ainda o computador está querendo entrar, mas é isso. Vamos aguardar, por gentileza, para caso ele não consiga entrar daqui a pelo menos 2 ou 3 minutos, aí eu faço pelo celular e peço desculpa depois. Eu peço desculpa a nossa irmã Bianca e nosso irmão Roberto Márcio por, por esse incidente. Parece que... Então eu vou, enquanto o computador entra, eu vou usar o celular para, pelo menos, terminar o exórdio. Então, o vídeo, ele foi colocado justamente para que todos nós entendêssemos de que essa figura tão temida, criada pela igreja do diabo, aquele anjo do mal, ele representa uma ilusão. Isso foi criado para causar medo e pânico nas pessoas que não seguirem o culto religioso, não seguirem os dogmas da igreja. E essa observação ela é tão profunda que o Cristo nos convoca a esse exercício aqui no livro Pão Nosso, que intitula O Diabo, e respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, ou os 12, e um de vós é o diabo. Está em João, capítulo 6, versículo 70. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o senhor absoluto do mal, dominando um inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esferas distantes, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto aos aprendizes, e um deles se constituiria em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade, poderoso e eterno, no espaço e no tempo, designa o próprio homem quando, algemado às torpezas do sentimento inferior. Daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará, então, a força contrária do bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal e dar-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que elevam a espiritualidade superior.
grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos não havia que se converterá em diabo, não obstante a missão divina do círculo que destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Então, amados irmãos, essa passagem no livro de João, capítulo 6, versículo 70, indica-nos de que o Cristo olhava para o que havia dentro de nós. Então, todos nós estamos, de uma certa forma, vivenciando as nossas sombras interiores, aquelas que continuam ainda nos impedindo de evoluir, de caminhar na senda espiritual do progresso moral e o nosso aperfeiçoamento. Todos nós, de uma forma ou de outra, vivencia ainda essa sombra através de um ódio, de um rancor, de mágoas, de ressentimentos, coisas que ainda permanecem ainda ligadas ao nosso comportamento mental. Então, cada um de nós deve fazer uma reflexão muito profunda do que nós estamos fazendo de nossos espíritos imortais. Qual é a sombra que nós estamos intensificando? Estamos realmente buscando a cura de nossas mazelas, de nossas angústias, de nossas tristezas, ou queremos apenas aliviar a dor? Porque aliviar a dor é fácil. Difícil é trabalhar a causa maior, é vivenciarmos todo o trabalho que cada um de nós precisa exercer nessa vida. Nós estamos vivendo um momento realmente muito doloroso. As pessoas estão mostrando o seu lado sombrio, mostrando as suas torpezas, mostrando as suas ilusões, estão realmente vivendo a sua sombra interior de uma forma muito clara e pontual. Cabe a nós esse exercício de fazermos a reflexão e não nos contaminarmos, porque essa pandemia, ela mexeu com todos nós. Ela abriu espaço para identificarmos como nós estamos diante das provas desta vida, como nós estamos reagindo à escassez, à dor do corpo, à dor na alma, como estamos realizando esse processo de uma forma que cada um de nós experimenta dias difíceis. Não tem sido fácil, com certeza, para todos nós. O processo, ele é muito doloroso, impactante, mas cabe a nós esse exercício, tá? Cabe a nós a prática do amor e da caridade. Então, que diante de tudo que nós estamos vivendo nesse momento, que é um momento que traz realmente algumas preocupações, nós possamos, sim, entender de que nós precisamos encontrar no Cristo o guia e modelo, que os dias de tristeza, de dúvidas, de inquietação, são dias passageiros. Precisamos acreditar no futuro melhor, em possibilidades infinitas, porque a dor bate na Terra, nesse momento, em toda a humanidade. Nós estamos vivendo e vendo animais sendo queimados, tá? Almas sofrendo dores que são inenarráveis,
almas que estão partindo dessa existência sem saber que desencarnaram. Essa pandemia mostrou para todos nós a nossa essência nua e crua. Nós não estamos sabendo nem viver, quanto mais desencarnarmos com a consciência tranquila. Então, os dias que estamos vivenciando são dias de grande inquietação, eu sei disso. E eu não vou querer tapar o sol com a peneira. O número de pessoas necessitadas aumentou exponencialmente, senhores. A depressão está, de uma certa forma, avassaladora, inquietante, fazendo com que pessoas caiam na real e que busquem, nesse momento, a luz soberana do Evangelho de Jesus. Nós estamos, senhores, numa guerra espiritual, moral, intelectual. Nós precisamos evidenciar compromissos, propósitos. O Cristo pede a nós a decisão de seguirmos. E o Cristo convoca a todos nós que usemos todos os nossos talentos, toda a nossa luz para consolar, aliviar, trazer paz e equilíbrio àqueles que sofrem. A tarefa é nossa. Quando eu converso com os espíritos, e isso ficou mais intenso depois da pandemia, dos socorros, dos resgates, dos dramas íntimos, nós estamos vendo claramente que o Cristo é o único médico dos médicos. Somente Ele poderá nos ajudar nesse momento. Não será nenhum coach, não será nenhum guru, não será nenhum homem na terra, por mais santo que ele seja. Ele é falível. O sábio dos sábios é Jesus. E os espíritos têm conclamado isso. Meu filho, as literaturas externas são conhecimentos secundários. O que está fora é importante. Traz conhecimento. Mas nesse momento, o farol que nos guia e nos guiará é Jesus. Não se esqueça disso. Então, diante de todos os conhecimentos, diante de tudo que está acontecendo na humanidade, eu estou buscando o Evangelho de Jesus para ouvir de perto o que o Cristo está dizendo para a minha dor e angústias e tristezas. Quando começou a pandemia, confesso para vocês, eu fiquei um pouco triste e até deprimido, porque não sabia como nós poderíamos ajudar as pessoas mais pobres, como eu poderia ajudar as famílias enlutadas, porque eu sabia que enfrentariam dores e sofrimentos. E a partir daí, cada um vivenciando as suas angústias. Então é doloroso ver uma reportagem onde uma família inteira, a mãe, ela não come, ela deixa para os netos, para os filhos comerem. É doloroso ver pessoas passando privações da comida, essencialmente, aquilo que dá fortaleza e faz com que nós possamos alimentar nosso corpo físico. Então, muito preocupado fiquei, porque eu sabia que enfrentaríamos essas dificuldades. Fiz uma prece e pedi a Jesus, e pedi especialmente ao irmão Eurípides Bazanufo, que pudesse nos ajudar naquele momento, já que ele venceu uma pandemia espanhola. E graças a Deus recebemos alguns contatos, bateu o sol, e graças a Deus fomos amparados pelos bons espíritos. Então, para mim foi o sol, foi o alívio, porque vendo os outros passando necessidade de não fazer nada, é externar minha sombra. Então, que possamos entender de que o diabo é o mal que ainda está dentro de nós, que devemos sim trabalharmos incansavelmente pela prática do amor e da caridade, que possamos seguir com a possibilidade de sermos melhores. Por isso eu peço, através da prece que ora faremos em seguida, nosso irmão junto fará o Evangelho, que Jesus nos abençoe, que o meigo Rabi da Galileia, aquele homem simples, filho de um carpinteiro, aquele homem que tinha palavras doces, suaves,
amorosas, dizendo a todos nós que somos filhos de Deus, amados pelo Pai de uma forma permanente e eterna, que eles possam, através dos teus benfeitores, Jesus, amparar todos nós, amparar todos aqueles que estão realmente sofrendo debaixo das pontes, dos manicômios, dos hospitais, dos presídios, as suas dores físicas, morais e espirituais. Então, que Deus nos abençoe, que possamos seguir com a luz do teu santo evangelho. E, com certeza, lembremos de que com Jesus triunfaremos. O que existe é o bem. O bem existe. O mal é criação nossa. Portanto, é uma ilusão que precisamos desfazer. Que assim seja. Graças a Deus. Então, prosseguindo, vamos ouvir agora o nosso irmão Jonathan, certo? Com o evangelho desta tarde. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Mais um sábado, né? Do Evangelho de Jesus. Vou aqui compartilhar minha área de trabalho. Para a gente passar aqui a apresentação. Só um minuto. Vamos lá. Hoje o tema é bastante interessante, onde estamos no capítulo 5, onde fala sobre a felicidade não é deste mundo. E o exórdio de hoje é bastante interessante, né? Onde fala do diabo, né? Diabo que muitas vezes nós colocamos e ele é o empecilho que faz com que a gente seja feliz, né? Muitos de nós colocamos essa vamos dizer assim, essa desculpa, né? E no Evangelho, no item 20, vou ler aqui só alguns parágrafos, só para a gente poder fazer a introdução. E diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. Entre aspas, a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades que se queixarem amargosamente da situação em que se encontravam. Então, o Evangelho já nos traz uma exclamação que muitos de nós falam. Ah, eu sou infeliz. Ah, porque eu vim para cá. Porque minha vida é assim. E o Evangelho coloca aqui que não tem essa pessoa que tem essas três condições, né? A riqueza, o poder e a juventude eternamente, né? A riqueza passageira pode vir pobre, pode vir rico. O poder é passageiro. A juventude passa, porque o tempo não para. E para continuar aqui, também diz assim os irmãos para nós no Evangelho. Vamos lá. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é utopia, a cuja conquistas as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado em uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, o homem feliz aqui na Terra, como os irmãos colocam no título, não é deste mundo. Porque os irmãos nos trazem mais à frente no Livro dos Espíritos de que a felicidade aqui na Terra é relativa, né?
porque é relativa. E aí, a felicidade aqui na Terra, colocamos assim que ela é uma equação matemática, né? Onde a felicidade aqui na Terra é o produto, é igual a expectativa que nós colocamos, né? Em determinadas situações, quando nós reencarnamos, criamos algumas expectativas do que devemos fazer. Na nossa vida aqui geramos algumas expectativas, né? E essas expectativas, a felicidade vai ser o produto menos a realidade. Então, a nossa felicidade aqui na Terra se resume nisso aí. A expectativa que eu gero menos a realidade em que eu encontro. Então, muitas vezes a gente gera uma expectativa em algo, às vezes nas pessoas, às vezes no emprego do sonho, às vezes num relacionamento, às vezes numa amizade. E quando a realidade vem, eita, não era tudo, não era 100% não, era só 80%, era só 20%. E aí, dependendo dessa equação, a gente vai ser mais feliz ou menos feliz aqui na Terra, relativa. Então, para nós espíritos, quando reencarnamos, a gente podemos dizer que a nossa felicidade, estamos lá no mundo espiritual, preparando aqui, como temos aqui no nosso lar, né, André Luiz, quando estava a senhora Laura lá, estava voltando para o mundo espiritual, feliz, né? Muitos de nós ficamos felizes, vamos reencarnar, novas possibilidades, Deus nos deu novas possibilidades, e aí nós trilhamos o caminho, né? E aí quando nós chegamos aqui, deixa eu voltar aqui, porque aqui, quando chegamos aqui, rapaz, aqui a minha apresentação aqui não ficou legal. Não está indo direitinho. Vamos lá. Então, temos lá o mundo espiritual, feliz, momentaneamente, por voltar à Terra, buscando os novos caminhos. E aí, quando nos deparamos, chegando aqui na Terra, como temos a foto desse bebê, olhamos a nossa realidade. Cara, não é assim que eu imaginava chegar. Imaginava chegar num canto mais evoluído. E agora? A felicidade não vai ser aqui. Mas por quê? A felicidade, em algumas situações, pode ser diferente. Para alguns, a felicidade para uma criança é estar brincando na lama, pulando. A criança está feliz naquele momento. Porque para ela está, de certa forma, o que ela está vivenciando é bom. Não está me gerando algumas situações. Para uma pessoa que é aqui encarnado, pode ser ajeitar o corpo, né? Uma cirurgia plástica. Não estou feliz com o meu corpo. Tá feio aqui, tem que ficar a pele de galinha. Então vejamos que a felicidade é relativa por essas situações. Que para alguns, apenas um brincar é uma felicidade. Para outros, é necessário modelar o corpo. Para alguns, a felicidade é ficar rico, ganhar na Mega Sena, ter dinheiro. E nós sabemos que tudo isso não basta de apenas uma ilusão. Porque se a felicidade fosse isso, como falam os irmãos aqui, ela não seria divina. Porque a felicidade não é deste mundo, porque viemos aqui, como nós sabemos, até provas e expiações. Não viemos aqui para gozar desse pleno gozo de felicidade e alegria. Viemos aqui para reparar, né? Planeta de provas e expiações. Então, muitas vezes, tem gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Tem gente que modifica o corpo, continua modificando, porque ainda não encontrou. Então, é uma utopia. E os irmãos nos colocam assim que o que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aqueles que não têm a que guiá-la a ponderação. Que, por um ano, completa, todo é uma série de amargura e decepções.
E notai, caros filhos, que falo dos virtuosos da terra, dos quais são invejosos pela multidão. Então, a felicidade, falar de felicidade aqui na terra, neste momento que vivemos, é efêmera. Não vamos a lugar nenhum. Podemos dizer que a felicidade é lá no mundo espiritual, porque temos provas, testemunhos no livro Céu e Inferno que nos trata sobre essa situação. Então, falar de felicidade aqui, porque dinheiro traz felicidade, porque um bom relacionamento, um bom emprego, não é isso, como colocam os irmãos. Então, viemos aqui, novamente, provas e expiações, para tentar reparar o mal com o bem. E aí Kardec fala para a gente assim, que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Olha só. Não é só da qualidade do indivíduo se encontra. Então, vejamos de que, muitas vezes, precisamos refletir a nossa existência. O que nos vale a pena, para que estamos aqui, deixar de reclamar, dizer que não sou feliz. Somos felizes, temos a possibilidade de estarmos aqui de novo, tentando reparar o mal que fizemos no passado. Quer coisa melhor? No livro Céu e Inferno, temos um relato, lá tem um capítulo que fala Espíritos Felizes, onde tem vários relatos de alguns espíritos que desencarnaram, trazendo essa comunicação, quando os irmãos indagam se eles foram felizes aqui na Terra, se eles estão sendo felizes ao regresso à vida espiritual. Tem um espírito chamado Samuel Felipe, que na conversa dele, os irmãos aqui indagaram ele, peguei um trecho, perguntaram assim a ele: Felipe, tendes uma recordação nítida dos vossos últimos instantes na Terra? E aí Felipe responde: perfeitamente. Esta recordação voltou-me pouco a pouco, pois naquele momento minhas ideias ainda eram confusas. Pergunta os irmãos aqui na Terra, os encarnados: gostareis, para nossa instrução e pelo interesse de vossa vida exemplar, nos inspirar, de descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corporal à vida espiritual, assim como a situação no mundo dos espíritos? E aí Felipe responde: de bom grado. Este relato não será bom apenas para vós, será também para mim. Transportando meus pensamentos à Terra, a comparação me faz apreciar melhor ainda a bondade do Criador. Então, nessa comunicação, Felipe, para ele, vai ser importante para relembrar e trazer a comunicação para a gente. E para nós aprendermos, porque o livro Céu e Inferno tem muitas informações para que a gente possa refletir sobre o que devemos fazer na Terra, como aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E ele coloca assim: sabeis quantas tribulações minha vida foi semeada. Nunca me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje congratulo-me por isso. Quantas coisas perdidas teriam perdido se tivesse cedido ao desalento. Tremo só de pensar que, por minha fraqueza, o que suportei teria sido sem proveito e teria que recomeçar. Ó, meus amigos, que possais vos penetrar desta verdade. Dela depende vossa felicidade futura. De certo, não é claro demais pagar esta felicidade com alguns anos de sofrimento. Se soubesses quanto pouco são alguns anos antes do infinito. Vejam, meus irmãos, que Filipe nos traz de que alguns anos de pena, de sofrimento, de angústias aqui na Terra, para ele são anos
no infinito, que ele, ao regressar no mundo espiritual, na sua comunicação, né, no texto que fala no livro Céu e Inferno, viu que tudo aquilo que Deus assim o colocou na vida dele, aqui na Terra, foi para que ele possa aprender e buscar essa felicidade, não a relativa aqui na Terra, mas a felicidade lá no mundo espiritual. E tem uma parte aqui, nessa comunicação, que ele fala que com isso que ele conseguiu aqui na Terra, ele consegue ajudar os seus amigos, aqueles que ele tanto tinha afeto, lá do mundo espiritual, ajudando com inspirações, ajudando com as vibrações, mas só isso foi possível por ele ter entendido e buscado essa resignação. Então vejamos de que a felicidade que devemos buscar deverá ser a felicidade do espírito, aquela que ninguém tira. Porque aqui na Terra, essas felicidades que nós temos, só basta você tropeçar ao encravar. Meu Deus, pelo amor de Deus, tá tão feliz, homem. Homem, mas por que tu tá triste, homem? Tu tem tudo, tem carro, tem mulher, tem menino, tem papagaio, tem mansão, pode viajar para onde quer. Por que tu estás triste? Tu não podia dizer que foi a felicidade, por o dinheiro poder comprar esta dita felicidade. Então, quando a gente vê esses relatos, é para a gente fazer a gente refletir e buscar realmente a felicidade. Porque, como o capítulo fala, bem-aventurados são os aflitos, né? Porque aquele que sofre com resignação e pagando o mal com o bem, através, né, aqui das provas e expiações que aqui temos aqui na Terra, é que assim buscaremos esta felicidade. E no livro Religião dos Espíritos, que os irmãos nos colocam, tem uma que foi no item 51, Felicidade e Dever, na reunião pública em 13 de julho de 59, Emmanuel fala da seguinte mensagem: a procura da felicidade assemelha-me, no fundo, a uma caçada difícil, taxando-a por dom facilmente apressável, na qual a procure entre os mitos do ouro enferrujados, as mais belas faculdades da alma, na fossa da usura, que a dispute no prazer dos sentimentos, acordando o catre da enfermidade, que ele suponha a presença da exaustão do poder terrestre, aconselhando-se a dor de extrema desilusão e que busque na retenção do supérfluo, apodrecendo-se de tédio em câmaras de preguiça. Então vejamos que Emmanuel nos coloca de que essa felicidade é incessante e é difícil, porque vai vir o ouro que vai enferrujar, né? O ferro enferruja as coisas que nós temos, né? A exaustão, a enfermidade vem. E é que faz que a gente reflita. E Inia coloca assim: não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, hora a hora, no quadro das circunstâncias, na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, na ideia que te prende caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança e no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga dessentimento. Por mais agressivo que faça
espessos da marcha, não te desvieis da obrigação que te recomenda o bem de todos, sempre que puderes e quando puderes, seja onde for. Então vejamos, amados irmãos, é de que devemos sempre, a felicidade vai nos trazer quando tivermos cumprido o nosso dever. Pergunto, qual é o dever de vocês aqui na Terra? Todos nós temos o nosso dever, não é? Devemos cumprir. E os irmãos e irmãs nos colocam que sentiremos essa tal felicidade quando tivermos um sentimento de dever cumprido. E não podemos esquecer de que, nos instantes supremos da humanidade, a maioria, está com Barrabás e com Cristo. Então, nós estamos na dualidade ainda, né? Estamos lá com Barrabás e estamos com Cristo. Em que lado devemos continuar? Buscando reparar o mal? Ou não, deixa para lá. Agora não, deixa por ter encarnação, ter outras oportunidades. Porque se não fazemos o bem, naturalmente estaremos fazendo o mal. Ou fazemos assim, deixa para lá. Rapaz, não sei, eu não estou fazendo, é porque é culpa do diabo. Devemos refletir. Se ela na felicidade não é daqui, mas como alcançá-la? No livro dos Espíritos, que fala das esperanças e das consolações, os irmãos nos trazem Kardec faz a seguinte pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Aí os irmãos respondem para Kardec: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Como eu falei anteriormente, é prova e expiação. É a utopia dizer que vamos encontrar felicidade real, felicidade do Espírito aqui na Terra. Ficar discutindo é a mesma coisa de ficar falando sobre amor. É efêmero, ninguém vai buscar entendimento, ninguém vai saber o que é amor. Nós não vamos saber o que é o amor absoluto. Então, se ela não é aqui, que bagagem vamos levar para conquistar essa felicidade? E aí coloca os irmãos que devem, dele, porém, depende a suavização de seus males e o seu tão feliz, e o seu ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, aqui não. Podemos ter uma realidade relativa, tentando cumprir nossos deveres e não fazendo mal ao próximo, buscando sempre o bem. Então, se fizermos isso, entender de que aqui não há prisão, mas que a gente pode buscar outras possibilidades de evoluir e não dizer, veja, aqui é complicado. Temos as nossas provas e nas expiações, naturalmente, mas que devemos entender de que para a gente nos libertar e não nos aprisionar disso aí. Na pergunta 921, pergunta assim Kardec: concebe-se que o homem será feliz na Terra quanto a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, porém, conseguir uma felicidade relativa? Aí os irmãos respondem para Kardec: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forçar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto a compete à sua existência grosseira. A lei da felicidade que pode nos trazer um caminho é a lei do progresso. Esta lei que faz com que nos mostre, através dos Espíritos, na sua terceira parte, que fala do que devemos fazer. O que é o progresso? Como buscar esse progresso? Então, a felicidade relativa poderemos ter aqui, naturalmente, mas só nós
podemos trilhar esse caminho. Porque não é ninguém, não é o irmão da casa, não é meu anjo de guarda, não é minha família, não é meu parente que vai fazer isso por mim. Eu tenho que trilhar. Então, se eu buscar trilhar esse caminho e no entendimento da lei maior, na lei divina, na lei do progresso, com certeza eu vou levar bom conhecimento, boa bagagem para buscar essa minha verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual. Pergunta-se também na 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Então, para alguns, o dinheiro traz a felicidade. Para outros, um bom veículo, coisas materiais. Para uns, é dificuldade, é ruim. E aí, coloca os irmãos, assim responde para Kardec. Com relação à vida material, é sempre a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nós viemos com a possibilidade de ter, quem tem condições de ter um material mais do que o outro, ser rico, isso não é, vamos dizer assim, algo ruim, não. Mas devemos aqui buscar a felicidade, temos o necessário, materialmente se falando. Mas, em relação à vida moral, é sempre ter a consciência de que fez o seu melhor e que buscou fazer o seu dever aqui na Terra e que tentou, de certa forma, reduzir ou minimizar os males que assim a fazer para os outros. Então, é assim que devemos buscar. Lembrando de que é sempre relativo esta felicidade que aqui temos. Né? Tem um jargão aí que é popular que o povo diz, né? Que o dinheiro não traz felicidade, né? Mas ele compra um bocado de coisa, né? Ele compra material, mas a moralidade, a consciência tranquila, compra o seu progresso, a sua evolução espiritual, será que compra? Essa felicidade, ela pode ruir apenas quando a pessoa tem a falência. Muitos aí, nós estamos aí com o grupo Ivone, a Pereira, com suicídio. Eu sou feliz, fotos, Instagrams, Facebooks, redes sociais, felicidade. Rapaz, a fulano estava feliz. Rapaz, nas fotos, de repente a pessoa comete um ato extremado na sua existência, porque perdeu coisas materiais, muitas vezes. Então essa felicidade era o quê? Relativa. Porque se ela fosse uma felicidade real, ela podia perder tudo. Ter nada. Mas continuaria com aquilo consigo, no seu íntimo. E para eu finalizar aqui, achei interessante, estava fazendo uma pesquisa na internet, achei interessante isso, que fala assim, claro que isso não é para a gente refletir, né? Nada que os espíritos nos trouxeram, mas eu achei interessante, que diz assim, 7 passos para a felicidade, claro, felicidade relativa, aqui na Terra. Pense menos, sinta mais. Precisamos pensar menos e sentir mais o coração. Que às vezes o coração nos dá alguns sinais e quando a gente pensa demais, às vezes, ou comete equívocos que muitas vezes nos causam algumas situações. Condene menos, sorria mais. Fale menos, escute mais. Muitas vezes a gente nem espera a pessoa dizer o que a pessoa vai falar, aí gera uma situação. Então, vamos escutar mais e falar menos. Julgue menos, aceite mais. Observe menos e atue mais. Queixe-se menos, aprecie mais. Tema menos, ame mais.
Então, que possamos observar menos e atuar mais. E que deixarmos de ficar nos queixando. Porque se a gente ficar só dizendo, porque eu sou coitado, porque eu sofro tanto, porque isso, porque aquilo, a gente vai esquecer de buscar essa sua felicidade, a nossa evolução espiritual. Fico aqui, agradeço por mais uma oportunidade e que esta felicidade que estamos vivenciando, até estava falando com o Jonas antes de uma reunião, antes de começar, eu estava com se entrou uma passageira no meu carro, ela já entrou reclamando, dizendo que o filho dela, não pegue na maçaneta do carro, não pegue no banco, não. Aí eu olhei para ela, será algum problema? Não, porque ele está pegando na maçaneta no carro. Senhora, se ele não pegar na maçaneta do carro, ele não abre a porta. Se ele não pegar no banco, ele não consegue sentar. Ah, não, mas é porque... Aí eu fico, caramba, estamos adoecendo realmente, né? Com essa pandemia, aquilo que estava dentro de nós está se exteriorizando, né? E a gente esquece, muitas vezes, muitos de nós esquece do que a gente aprendeu, né? Então, assim, que a gente possa praticar esses 7 passos, observar, falar menos, julgar menos, e seguir. E buscar a paz, fazendo o bem, sempre, para que possamos voltar para o mundo espiritual e buscar lá sim, essa sim, é a nossa verdadeira e absoluta felicidade que vamos buscar. Muita paz e agradeço. Vamos assim, quem desejar, fechar nossos olhos. Oi. Só, Jonathan, antes de você fazer a prece, eu queria só fazer um comentário rápido. A palestra de hoje, realmente, ela tem muita importância. Por que eu falo nesse sentido? Já imaginou alguém ligando para vocês, dizendo, Jonas, perdi todos os bens materiais durante 35 anos de muito trabalho, exercício, e agora estou na ruína, estou falido. A única solução é o suicídio. Perdi tudo, Jonas. O que você diz pode aliviar a minha dor? Senhores, isto é a verdade plena. Muitas almas estão perdendo seus bens materiais que conquistaram há vários anos. Estão em um sistema de grande infelicidade. Eu perguntei a ele, você só tem bens materiais nessa existência? Sua família, sua esposa, seus amigos. Eles são também parte de um processo. Os bens materiais não pertencem a você, amigo. Sei que você está aflito, que você quer se matar, só não fez isso porque está pensando muito na sua família e ligou para mim por uma razão qualquer, ou eu sei, mas faça o seguinte, olhe, reflita. Será que seus bens materiais lhe pertencem? Será que a felicidade que você tanto almejava ou almeja está nos seus bens materiais? O bem maior é aquele que não se paga, que o dinheiro não compra. Não cometa esse ato extremo. Fale, diga, converse, ligue para todas as pessoas, ligue para mim, para quem quer que seja. Mas não cometa esse ato extremo. Ele parou, olhou e silenciou. E graças a Deus, ele está mais aliviado. Mas faltou pouquinho. Uma palavra fora do contexto. Uma palavra desnecessária poderia ativar e ele poderia ter cometido o ato extremado. Se eu dissesse, não, rapaz, é isso mesmo, tá ruim, perdeu tudo, que pena. Ele poderia ter absorvido essa energia e ter cometido o ato extremado. 35 anos de muita labor. Aí eu pergunto, se um de nós perder bens materiais, o que nos restará? Ou quem será os amigos verdadeiros? Isso é um ato de compreensão. Isso é verdadeiro, senhores. Então, trabalhemos
para ajudar essas pessoas, que perderam os bens materiais, mas não perderam os amigos, não perderam as pessoas que estão ao seu lado. Então, peço desculpa pelo transtorno que ocorreu, tá? Foi a primeira vez em vários meses, mas é assim, faz parte. O importante é que a mensagem foi consolidada, e agradeço a paciência, a tolerância e a escutatória. Pode fazer sua prece final, João. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Então, vamos fazer a prece, encerramento de mais uma reunião. E agradecemos, como sempre, a equipe espiritual, a Jesus, aos benfeitores espirituais, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, em um sábado, cada um no seu lar, ouvindo as palavras que aqui foram ditas sobre o Evangelho, e que, neste momento de bastante intranquilidade que passa nosso planeta, possamos refletir os verdadeiros valores, quais são os verdadeiros objetivos da nossa existência espiritual, o que estamos fazendo aqui na Terra, e consigo buscar estas respostas e buscar o progresso espiritual. E que a felicidade que nos dá e que os Espíritos mostram é a verdadeira. Agradecemos sempre. E obrigado a todos por mais uma reunião. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradeço a todos vocês perdoadamente, pela paciência e tolerância. Agradecemos pela semana que passou, pelos desafios superados, e agradecemos de forma antecipada o amparo, a esperança em dias melhores. Bom final de semana, uma noite tranquila de sono, e lembremos de que com Jesus triunfaremos. Eterna gratidão.